É muito a comodidade, não é? Outros valores. Então é melhor ir ao cinema do que vir aqui. Então aqui ele manda um papelzinho, ele quer uma limpeza espiritual. E ele vai ao cinema. Tá tudo certo. Não, mas nós não podemos, porque nós precisamos, aí vai o respeito pelo trabalho do nosso próximo. Eu preciso respeitar o trabalho que você faz, seja ele qual for. Eu preciso respeitar. Eu não posso dificultar a sua estada neste mundo. Eu tenho que facilitar. Não, nem diria de ser um sirineu, mas se for, tá ótimo. Se eu puder facilitar a trajetória de vocês neste mundo, eu vou facilitar. Só não faço mais porque não posso, vocês não me deixam. É vocês é que não me deixam fazer. Se não, era simples. Então, quando nós encontramos muita facilidade, quando eu falo nós, é nós todos encontramos facilidades. Por exemplo, aqui se tem facilidade de receber espírito, uma facilidade imensa. Então, por que não? A sua vizinha está numa dificuldade, olha, dá para você pedir lá para mim? Aí você vem aqui e escreve o nome. Quando você escreve o nome, né, eu vi a sua intenção, é de ajudar, mas você transferiu o problema da sua vizinha para quem vai pegar esse papel. Ele pega esse papel, como ele respeita, ele vai ter que ir lá, verificar, olhar e trabalhar. Quando a sua vizinha devia estar esperando isso, se ela não pode se locomover, ela esperando isso com a mente voltada a Deus, numa situação que possa ser atendida pela espiritualidade, está tudo bem. Mas não. Aqui é costume, traz o papel. Comigo não é, eu não ligo para isso, mas existe quem liga e fica bravo. Olha aqui, eu não queria falar porque senão vocês não podem até conhecer. Uma mãe chegou aqui e pediu, não foi agora, faz um ano, pediu pelo filho. Aí o José, não, eu vou ver para você. Quando ele chegou lá, o rapaz, não é menino, aqui passou de 16 anos, é homem. Entendeu? 14 anos é homem. Chegou lá, viu ele lá, batendo tambor, assim, uma porção de tambor, batendo, né? Bateria. Não sei como é que chama em específico isso. Para veja. Saiu daqui, ocupou a mente de vocês, a energia de vocês, foi lá para ajudar essa criatura lá. Que tudo isso é energia. Teve que ir lá gastar, olhar, verificar. E aí eu soube disso porque no momento em que ele se revoltou e falou, não, isso aqui é melhor o Pai Benedito, porque ele vai, né? Aí eu cheguei. Aí eu falei, não, vamos ajudar e tal, acalma o menino e tal, né? O problema está nesse lugar aqui, está assim, assim, assim. Aí ajudou, mas conta à vontade. Entendeu? Porque o trabalho é imenso. Quando você pede uma coisa, você não sabe a extensão daquilo. Muitas vezes você vai mexer com uma criatura que está cheia de inimigo, tá aí que não aguenta mais de inimigo. Ou você mexe com aquela criatura, os inimigos dele passam tudo por você. Entendeu? Como isso
é difícil porque aqui tem muito Deus, não fica assim, mas fica, eu vou lá, eu vou acabar com esse negócio. E se organizam aqui para terminar os trabalhos da casa, por causa de um pedido. Então é de muita responsabilidade você trazer o pedido para alguém. Primeiro, você está colaborando com esse alguém dentro de uma comodidade que não havia necessidade disso, não é? Eu acho que a necessidade espiritual você abastece com fé com Deus. Agora, ele, para não pensar, para não ter este problema, dá para você traz. Aqui não pode negar fogo, tem que ir lá. Tem que ir lá e às vezes para entrar é dificultoso, porque tem lá uma população, lá, por exemplo, hospital. Quando você vai atender alguém no hospital, não é todo mundo, mas está cheio de inimigo, aquilo forma uma corrente negativa tão grande que não dá, você tem que mandar elementares. Então daí o porquê o marinheiro vem para trazer as meninas para as meninas ir lá. Olha como é que a coisa se desdobra. As meninas vão, abre caminho, aí os marinheiros vão lá, acerta o corredor para eu poder ir lá, senão eu não consigo entrar. Sem falar, né, pai, que ninguém é vítima. Se alguém está passando por aquilo, é porque precisa. Pois é, mas o povo não sabe disso. Aí de repente a gente quer ajudar e nessa vontade que a gente acaba atrapalhando. Vocês têm que colocar uma coisa na mente. Deus não precisa de ninguém. Não pensa você que você está fazendo um favor muito grande para Deus vindo aqui, não. Não é assim, não. Porque tem gente que imagina, eu vou lá, que eu vou agradar a Deus. Não, peraí. Você tem que vir aqui com a disposição de amor suficiente para doar. Aqui, a doação de amor daqui é uma doação direcionada. Porque tem irmãos aqui que trabalham aqui, do lado espiritual, que vai direcionar aquele amor que você está oferecendo, direcionar para quem precisa. Entendeu? Então a coisa não é assim aleatório. Não, vai lá, dá o papel lá. Eu já ouvi isso. Não. Aí faz uma lista desse tamanho assim, entendeu? Aí fica sob o julgamento dela. Na mesa tinha um vaso assim em cima e ela escrevendo os nomes. Escute. Aí, puxa, mas a Isabel? Né, eu não gosto da Isabel, não vai ajudar ela não. Não vai pôr o nome dela aí não. Tira da Isabel. Quer dizer, ela, que era para ajudar todo mundo, ela achou que a Isabel não merecia. Ela que julga. Entendeu? Então, a gente sabe dessas coisas difíceis que são aqui nesse mundo. Nós sabemos disso. E muitas vezes, isso é muito próprio de mãe. A mãe quer auxílio, que é o auxílio para o filho. Claro, é filho dela, ela quer o auxílio. Mas muitas vezes você chega, mas o que eu posso ajudar essa criatura? Você chega perto dessa criatura, você já nota que uma indisposição, às vezes problemas psicológicos precisam ser. Aqui ele não vem, porque se ele viesse aqui, eu poderia falar um assunto que vai ajudá-lo a vencer o problema psicológico, o recalque, por exemplo. Mas ele não veio. Então, como é que nós vamos fazer isso? Milagre eu não posso fazer, eu não sou Deus. Não sou Deus. Então, estas coisas,
pelo menos a pessoa que requisita ajuda, ela deve estar esperando aquela ajuda. E a maioria não é assim. Ah, pede lá. Deu certo, deu. Não deu certo, tudo bem. Não é assim. Aqui, daqui para lá, é assim. Não, temos que ver a nossa irmã lá. Vamos lá. Então espera o momento em que você se concentra, que é muito difícil, principalmente num trabalho de desenvolvimento mediúnico, não tem fixação, não tem. Você está concentrada? Não está, não está, entendeu? Então, a disponibilidade energética é muito variável. E essa variação interfere no atendimento que está tendo lá. Entendeu? Vai, posso pedir um favor? Pois não. Essa menina, o marido dela está muito nervoso em casa. Ela está com receio de ir embora. Pediu, se possível, se eu puder dar uma acalmada nele para ela chegar e ficar mais tranquilo. Sim, pois não. Agradecido. Mas tá certo. Vou entregar ele pro José. E o José vai lá e vai ver o que ele precisa para ajeitar as coisas. Ele chega assim, eu não sei o contato que ele tem com ele, que é, pai, que ele chega assim, às vezes ele chega assim, não sei, tem uma pessoa que está atrapalhando a gente bastante, né? Não, não está atrapalhando. Não tá? Quem deve tem que pagar. Você está entendendo? Eu não posso ter uma dívida e não pagar. Tem que pagar. Bom, eu vou acalmar ele, mas eu vou deixar ele por conta do José, para o José ensinar ele certas coisas aí, tá bom? Tá muito atrapalhado. É, mas você não aproveita dessa mansidão dele não, tá bem? Bom, vamos lá. É para ficar calminho? Pega uma vela lá, e uma vela branca, e coloca num coração do Pai Giramundo lá. É terrível. Bom, tá entregue para o José. José dá o destino, né? Tem liberdade. Bom, vamos voltar. Então vejam que é simples pedir para vocês, não é? Eu acho que o pedido tem que ser valorizado, porque quando você pede, você se humilha, não é? É uma forma de se humilhar, de praticar a humildade. Mas isso também você não pode usar isso assim aleatoriamente, assim a qualquer momento. Porque eu acho que a dignidade tem que estar dentro de você. Porque nós não vivemos o mundo de vocês. Quem está vivendo no mundo da Terra são vocês. Agora, então vocês cabem enfrentar todos os obstáculos. Quando os seus braços não dão para resolver o problema, entrega, chega aqui, não precisa falar, só com a mente ali, com o Pai Giramundo, ele vai ler o que você está pedindo e vai ver o que pode fazer a seu favor. Ou comigo também, né? Eu leio o que está escrito aí, né? Olha, nunca se esqueça que existe leis de causa e efeito. Já ouviu falar nisso? Muito bem.
Então, quando você pede para um espírito de baixa evolução ou de uma evolução limitada, ele vai para te agradar. Você pediu, ele vai fazer. Ele não vai ver se existe prejuízo daquilo que você está pedindo. Ele vai e faz. Porque a responsabilidade é sua. Por que você vai pedir uma coisa dessa? Entendeu? Então nós precisamos nos conscientizar dentro dos parâmetros cristãos para saber pedir. Pedir, eu acho que é pedir para a sua evolução, para o seu aproveitamento espiritual, para que você não perca a oportunidade que Deus está propiciando a vocês todos, que é uma oportunidade valiosa, valiosíssima. Veja bem, você veio num corpo, você tem um pai e tem uma mãe, não? Te cederam a sua entrada aqui, te sustentaram até você poder trabalhar, tomaram conta de você. Você tem que oferecer alguma coisa, ou retidão, ou não pode dar preocupação à mamãe, ao papai, nunca você ser motivo de preocupação. Então, esses são deveres. Você não fez, não tem importância, porque tem a lei de causa e efeito. Você não fez, você vai fazer dobrado em situações muito diferentes daquelas, piores do que aquelas. Entendeu como é? Isso é um fator natural, eu não estou falando novidade para vocês. Agora, como eu tenho sempre falado, não existe vítima, não existe vítima mesmo. Não existe. Eu não conheço. Mas a Alessandra é tão boazinha. Como é que isso foi acontecer para a Alessandra? Ela é tão boazinha. Aí vem um pensamento em mim. Então está injusto. Deus é injusto. Como é que pode acontecer isso para a Alessandra? É porque eu não estou enxergando. Eu estou cego. Porque se eu for a fundo, eu falo, nossa. Então, sabe, os olhos da gente, estou falando de vocês, não é? Eu me incluo aí no meio. São olhos mecânicos. Então, o que você enxerga? Quando tem obstáculo à luz. Senão você não enxerga. Você consegue enxergar porque existe essa lâmpada acesa, não? Fazendo obstáculo, então dá para você ver. Não é o meu caso, mas você, se não acender, fica difícil de você. Muito bem. Assim também é do lado de cá. Não a lâmpada, mas de acordo com a evolução do espírito, ele consegue enxergar. Não enxerga pela mecânica, mas enxerga pela cabeça. Que graças a Deus vocês não sabem manusear isto. Não sabem, graças a Deus. Porque se soubesse, é o caos. Você já imaginou se você souber o que essa outra está pensando? Ou você vai ficar com raiva dela, ou então você vai acariciá-la. Oh, muito obrigado, você está mandando amor aqui para mim, não é isso? Então nós temos que ter cuidado. Isso faz parte do aprendizado cristão. Agora existe, evidentemente, médiuns que têm outras facilidades, não é?
Não chega a ser uma facilidade assim tão nítida, mas momentos de facilidade tem. Mas que são vigiados para que isso não transcenda e não venha atrapalhar o desenvolvimento, o aproveitamento espiritual. Não existem esses que leem cartas, tarô, tem uma porção de coisas aí, não é? Ele não está lendo nada na carta, não é a carta que ele está lendo, é o espírito que está passando para ele, não é a carta. Agora, são espíritos que não têm esta condição evolutiva, porque se tiver não faz isso. Porque eu não posso aproveitar, você aproveita de uma criança, por quê? Porque ela ainda não tem um desenvolvimento tal que lhe possibilita ter alguma maldade, não é isso? Uma certa inocência ainda. É a mesma coisa, você pensa no Benedito. Eu não posso fazer determinadas coisas por isso. Porque é covardia, chega a ser covardia. Chega a ser covardia. Porque o Espírito sabe que você não tem um obstáculo muito grande. Então esse obstáculo é a sua defesa. Eu vou lá, vejo e falo, nossa, não pode. Não deixo que isso aconteça. Porque você está inocente. Entenderam? Ô professor, alguma pergunta? Uma curiosidade em relação àquele primeiro ponto que o senhor comentou de fazer pedido para alguém, coisa assim. Algumas pessoas pedem pra gente ou querem vir aqui para receber um atendimento, vem uma vez ou outra, depois não volta mais, aí quando volta a ter problema, quer voltar para casa. Só vem aqui para solucionar os problemas. Melhorou, não volta mais. Como que a gente, aqui, trabalhando na casa, a gente tem que, eu imagino que a gente tem que representar a casa. Como que a gente pode orientar a pessoa para que seja bom? Orientar para ler, para conhecer sobre a fé. Você pode até trazer o pedido. Olha, fala com o guia que estiver aqui, o guia de cabeça, se diga para ele, olha, esse aqui é uma irmã que está pedindo ajuda. Agora, não é direcionada a ajuda. Está pedindo uma ajuda espiritual. E dá na mão dele. É que assim, algumas pessoas não querem ter obrigação, elas só querem ser atendidas. Eu entendo isso. Passar na roda, passar no passe e sempre assim, entrega para os guias resolverem o problema dela. Ela não quer discutir. Isso é egoísmo. Mas como que tocar nesse assunto com essas pessoas é um pouco porque elas não estão assim, na sintonia para escutar a gente e compreender o que a gente quer passar. Por isso é que existe o catolicismo, que é o primeiro ano do grupo escolar. Não estou falando mal. É um estágio de grupo escolar. Vai aprender o que é um catecismo, não é? É por, como diz, é uma pressão que faz de maneira a não pecar. Não é isso? Tá. Agora, dá um pulo aí. O evangélico, ele tem a Bíblia ao pé da letra. Então, ele acha que ele lendo o Evangelho, ele realmente é verdade. Ele pode melhorar o íntimo dele. Então, ele melhorando a conduta, fatalmente, ele entrou dentro do exercício do amor. Então, ele começa a melhorar, mas mais devagar do que o espírita, por exemplo. O espírita é mais rápido a sua evolução, porque
tem quem olhe e diga, não, como é que você chama? Raquel. A Raquel está frequentando os trabalhos, está lendo aí, bem lê. Então nós precisamos ver o aproveitamento espiritual dela o mais rápido possível, porque ela já está com 17 anos, daqui a pouco ela vai estar com 40 e depois da manhã ela pode estar com 80. Vamos ver se podemos acelerar o aproveitamento espiritual. Então fica sobre a égide de irmãos mais evoluídos, não é? Agora, esse pessoal pedinte é igual aqueles pedintes da época na França, na Catedral, em Paris. Ficava todo mundo com o chapéu, não é? Pedintes de portas de igreja. Olha, dá um centavo, um dinheiro, dá um dinheiro. São pedintes de porta de igreja. Isso acontece não só neste mundo, mas aqui no mundo do meu lado. Acontece. Nos planos da crosta da terra existem isso. São aqueles usurários, ou aquele que não quer adquirir alguma coisa com o menor esforço possível. Então é melhor tirar de você. Isso é desonestidade, é egoísta. Isso é egoísta. Vai pagar. Isso não tenha dúvida. Eu não sei nem se eu posso falar, mas vou falar. Você sabe que aqui no mundo de vocês existem expressões para vocês, eu estou falando. Eu estou olhando junto com você. São expressões que muitas vezes você vê no rádio, na televisão, e ele é um senador, como diz, ele é um presidente, não é isso? Para vocês. Acontece que espiritualmente é um lixo, mas vocês valorizam o que não presta. É isso que eu venho falar. Vocês têm esta mania de valorizar o que não serve. Não serve. Você tem que pensar, antes de você opinar, pensar no futuro dos seus filhos. Qual é o futuro que você espera para o seu filho? Entendeu? Então, toda melhora ela tem que ser coletiva, ela não pode ser individual. Agora, vocês, quando vão opinar, como é que diz? Vão votar, vocês votam por uma melhora. Vamos ver o que ele vai fazer para mim. Ele me prometeu um emprego, não é? Qualquer coisa. Ou ele me prometeu uma calça. Então eu voto nele. Você está sendo muito egoísta e ignorante, porque você tem que verificar que existem irmãos, uma fileira de irmãos, que depende daquela sua opinião. Vai depender dessa criatura que você está elevando. Entendeu? Mas vocês não pensam assim. Vocês vão lá e colocam como se fosse uma coisa assim, hoje eu vou ter que opinar. Não. E não é isso. Você tem que dar a sua opinião. Antes de dar a sua opinião, você tem que valorizar a sua opinião. A sua opinião não pode ser uma opinião assim, tirada porque a sua amiga falou. Não. Você tem que olhar quem é que você está dizendo que sim. Esse que onde você diz que sim, ele é alguém que vai ajudar a coletividade ou vai individualizar? Então, a sociedade fica nessa situação que está. Uma sociedade falida, moralmente falida, sem Deus.
Onde a grande expressão é o defeito, é a valorização do que não presta, é a valorização, por exemplo, do egoísmo, é a valorização do ladrão. O ladrão tem mais valor que você. Isto, por quê? Porque você elegeu ladrões. Você quer que o ladrão valorize o honesto? Não vai valorizar. Ele vai fazer leis que beneficiam o ladrão como ele. Entendeu? Então, e uma escada, quando você vai varrer uma escada, o que você faz? Você varre de cima para baixo ou de baixo para cima? De cima para baixo. Você tem que varrer a sujeira, mandar para baixo. É o que não acontece aqui, que não lhe é permitido nem sequer pegar na vassoura. Porque já está fechado, e isso é fechado de tal forma que você não consegue entrar. Se faz da política uma profissão, isso não é profissão. A política deveria ser assim, pegar você, por exemplo, falar, essa moça tem retidão suficiente, moral suficiente para ensinar ou para dividir tudo aquilo que ela é com o seu próximo. Então é ela, entendeu? O que não acontece aqui. Então o que se faz aqui? Beneficia-se o doente, ao invés o sadio, daí ele vai ficar doente também. Porque de um outro lado, isso o plano inferior faz isso com facilidade. Então há uma divulgação do que não presta em termos sociais. Então aquilo que você sabe é exatamente o que não presta. Porque o que presta não apareceu lá na televisão. Não apareceu na televisão. Dificilmente. Aparece lá o que há de interesse para o bandido, para a coisa ruim. Entendeu? Mas da onde começou isso? A hora que você foi lá fazer a sua opinião. Tá aí. Então, é tão imoral que mesmo que você queira fazer a justiça, vocês, não é? Ou queira agir certo, andar certo, fica dificílimo. Porque os grandes valores, aqui tem o valor aquele que é esperto e que consegue roubar do seu próximo. Aí diz assim, olha, você foi muito bem, é uma pessoa de grande expressão, porque você é rico, rico de dinheiro. Isso não vale aqui. Isso não tem valor aqui. Então agora voltando, grandes expressões, expressões aí para vocês, aqui não. Amigos de amigos de amigos de amigos, isso é o lado espiritual, hein? Trazem essa grande expressão aqui. Chega aqui, o tranca-rua para na porta. Precisa autorização. Ou o Zé Pilintra, então está toda hora aí. Mas o que eu quero dizer é isto, que precisa autorização. Senão você não vai entrar. E consegue essa autorização? Hein? Consegue essa autorização? Muitas vezes consegue. Por quê? Por quê? Consegue porque, às vezes, o espírito da cabeceira aqui, ele se condói devido ao sofrimento que... Eu vou falar o nome, eu vou acabar falando o nome. Ulisses Guimarães. Isto. Foi uma grande expressão aqui, não? Foi. Está pelejando aí para entrar aqui, para receber alguma coisa. Não
consegue entrar? Eu não sou o dono do terreiro. Então, ele deve saber o porquê. Não entra. Ele tem que achar o corpo. O corpo já desapareceu. Então Deus foi injusto? Não, não foi. Nem filho para ele deu. Quando não consegue essa autorização? Fica aí? Perdido? Ué, fica aí. Vagando? Vamos dizer que você seja um mandante de rua. Que é esse que esses meninos atendem aí, ó. E são, às vezes, inteligências. Grandes expressões. Grandes inteligências. Diga quem me chamou. Voltando, como o senhor disse para a gente ter consciência para votar, mas se esses políticos são mestres na arte de enganar, como é que a gente está certo? Aí é que está, não é? Tem que pedir a Deus. Tem que pedir a Deus para que você possa opinar decentemente. Ou ver alguém que faz isto, seguir aquele voto desse alguém que está fazendo isso, que é conhecedor desses irmãos. Não é? Por exemplo, quer ver? Olha as grandes dificuldades que tem a sociedade. Esse menino vai e rouba você. Aí você, o que você faz? Você chama A polícia. polícia. A polícia chega, muito embora que a qualidade daquele que atende também não é das melhores, não é? Então, mas ele tem que ouvir você. Então você fala, olha, mas você viu ele te roubar? Não, eu vi. O nome dele é tal, tal, tal. Faz um boletim de ocorrência. Isso, um boletim de ocorrência. Tá? Aí eles vão atrás disso aí, de quem roubou, para ver se consegue ressarcir. Mas, evidentemente, que vai por mãos erradas e por pessoas erradas. Você nunca vai ressarcir nada. Então você perdeu, não tem para quem reclamar e está tudo certo. Às vezes até acha, mas não devolve para mim. Existe às vezes um delegado, né? Alguém que gostou daquele imóvel que lhe foi roubado. Né? Então esse é o mundo de vocês. Mas é um mundo que você deixou criar desta forma. Entendeu? A hora que você pode dar a sua opinião, você foge dela, você vai andar de bicicleta. O que é? Você tem que ir votar. Eu tinha já marcado uma bicicleta aí, agora eu vou, como é que eu vou fazer? Eu vou, não vou? Mas você é obrigado a ir. Aí você pensa, eu sou obrigado, se eu não for vai me dar problema, então eu vou. Vai 5 minutos, já entra na bicicleta, vai embora. Entendeu como é que é? Isso é o mundo de vocês, é a cabeça de vocês, que está em lugar errado. Eu conheço um pouquinho, porque eu estou na metade do caminho. Então eu vejo tudo isso acontecer. Eu vejo a situação deprimente no aspecto de segurança, porque você tem um corpo, então você tem a sua autodefesa. Então você fica preocupada com você. Não fica? O mundo espiritual muitas vezes não dá para te atender. Não tem condição de te atender. Porque as coisas ruins são forças enormes. Porque quem é ruim torce para quem é ruim. E se coloca lá na frente. Desvia você, desvia quem está com intenção de te ajudar. Não desvia você. Entendeu?
Então, a espiritualidade tem dificuldade, naquele momento, exato momento, de te atender. Aí entra aquela história, não é? Ah, me roubaram. Eu preciso tanto. A gente não sabe de que forma é que você ganhou aquela quantidade de coisa que te roubaram. Não é? É realmente difícil. Agora, dá para se sentir, se você tiver com a sua vibração boa a todo instante, aí é diferente. Você não pode se harmonizar com o que é ruim. Nada é o acaso, né, pai? Você se harmonizou com o que é ruim, vai acontecer o que é ruim. Por isso que nós dizemos sempre aqui, sejam otimistas, apesar de toda dificuldade para ser otimista. Mais um. Toda dificuldade para ser otimista, não é? Mas dificuldade porque tem pouca fé, tem uma porção de fatores. Pai, tirando a dúvida nisso, eu estava lendo, mas até o otimismo a gente consegue ir criando o hábito, né, com a força do pensamento, mesmo que você não seja muito, você começa a pensar coisas boas e você, com o tempo, você percebe que fica natural isso também, né? Fica, né? Não pode exagerar, não é? Para não... Porque você tem o racional, né? Agora o seu sentimento tem que estar na frente disso, né? Que é outra lógica. A lógica de Deus não é a mesma sua. Se falar para mim, 2 mais 2 são 4, não são. Dentro do seu raciocínio são. Olha, 1, 2, 3, 4. Mas dentro da lógica de Deus, não são 4. Entendeu como é? Pai, e como é difícil, né, nesse meio das drogas, recuperar uma pessoa. Muitas das vezes é devido a essa força negativa, essa espiritual que atua. Então a pessoa consegue se resgatar por alguns momentos ali, ficar um mês sem usar a droga e de repente um pequeno deslize, eles tomam conta de novo, né? É o plano inferior. Espera um pouquinho. Sim, claro. Que está aí no meio. Porque vocês se harmonizam com o que é ruim. É o que eu estou acabando de falar. Existe o que é ruim. Porque primeiro você vai pelo seu raciocínio, né? Você raciocina que isso tem que ser de tal forma e passa a sentir que aquilo tem que ser do jeito que você está querendo. Você nunca pensa, será que Deus vai conceder para mim tal coisa que eu gosto? Será? Vou pedir para Ele, que é o dono de tudo. Ele é rico. Não existe quem é mais rico do que Deus. Põe isso na sua cabeça. Não existe. Eu mesmo, muitas vezes, eu já contei aqui, vou contar outra vez, porque tem gente que não escutou. Eu moro na metade do caminho, não é? Da onde eu estava para onde eu estou agora. Você conta mais ou menos a metade, é onde eu permaneço, que é onde eu fico. Então, eu fico ali e dali eu consigo ver o procedimento do universo, não é? Eu faço um desconto porque a sua ciência é pobre. Então, nunca vai ver tudo isso que eu vejo. Aqui da Terra você não vai ver. Mas vamos dizer assim, simbolicamente, eu ponho um banquinho, sento e fico a olhar. Se vocês, por um instante, vocês conseguissem verificar, olhar a Terra,
Vou pegar essa poeirinha aqui, ó. Ou menor que isso, essa poeirinha que eu peguei aqui no dedo. De tão pequena que é. Porque se você olhar em toda a periferia do seu olhar, que o seu olhar é pobre, mas vamos dizer o meu, a periferia do meu olhar, eu vejo coisas que você não, apesar de condicionado ao mundo da Terra, porque eu estou condicionado, senão não dava para vir aqui. Para eu vir aqui, eu preciso estar condicionado a um corpo, senão não tem condição de vir. Então, mesmo assim, eu lá sentado, olhando o universo, eu vejo a criação de cada instante, vamos dizer, um segundo, as explosões que existem no universo. São explosões que saem milhões de terra, do tamanho da Terra, sai milhões, numa explosão. Deus não para de criar. Então você sabe que dentro de uma partícula daquela vai ter vida, vai ter tudo isso que tem aqui, ou às vezes muito maior. Então vocês não imaginam quem é Deus, o tamanho em sabedoria. Então nós somos filhos dele e ele toma conta de todos, ele não deixa ninguém para trás. Ele sabe do seu sentimento que está aí, sabe que é pobre diante do amor que ele tem por você. É muito pobre, porque não é recíproco, ele sabe disso. Então, ele faz toda essa sistemática funcionar e funciona religiosamente. É muito lindo. E daí, se você for verificar o mundo, por exemplo, minúsculo, para vocês é minúsculo, não é? A divisibilidade do átomo, não é? Que é vida, é vida. Então você, às vezes, aqui nesse mundo aqui, eu imagino que quem pensa nisso acha que está louco, não é? Mas não está. A realidade é esta. Então, nesse mundo minúsculo, é o mesmo sistema do mundo maiúsculo. Então, se você for pensar, o Sol é um átomo. Tudo, você faz parte. Você está girando em torno do Sol. Qual é a força que segura tudo isso? Força magnética. Bem, mas isso já estou longe demais. Por exemplo, o tempo que você perde. Agora eu vou entrar em vocês outra vez. Olha como você perde tempo. Um tempo que poderia ser aproveitado para você. E Deus não precisa disso. É você que precisa. Então, por que você precisa? Do exercício caritativo. Por que tem que ter o exercício caritativo? Senão você não chega lá. Como é que você quer chegar ao topo de uma escada se você não subir degrau por degrau? Você não chega lá nunca. E qual é a forma melhor para que você suba essa escada? Exercitando. Então o exercício caritativo é o grande. Sem ele, nada feito. E por que não exercitar? Ah, não. Eu não sei aonde, como que eu vou exercitar isso aí. Não sei aonde, como. Por isso,
Deus criou aqui com vários tipos de exercício, ainda para atender o seu gosto, que não deveria ser o seu gosto. Não é o seu gosto. Você deveria estar disposto a qualquer tipo de atividade que seja um exercício caritativo. Exercício caritativo é amor, que você precisa aprender a amar. Você não sabe amar? Tem muitos que não gostam nem de si. Como é que pode? Estou falando com propriedade. E posso provar. Então, aquele que achar que eu não posso provar, é só levantar a mão. A Terra, ela tem chance de dinheiro, matéria, perder o valor literalmente? Tem. Isso vai acontecer, vai começar agora, não é? A desvalorização dos valores materiais. E a fé vai ser testada? Vai ter uma oportunidade muito grande para vocês aprimorarem a fé. Agora, você sabe que fé não vem sem dor. Não é? A fé, ela não vem assim. Ela é meritória. Já falei sobre isso. É meritória. Você precisa ter mérito para poder ter fé, aumentar a sua fé. Para ter mérito, ou você pratica o exercício caritativo, se não pratica, vai ter que sentir dor. Durante esse período, que vai ser transformação mesmo, a gente vai ter a instrução de algum espírito mais evoluído, encarnado? Não. Eu não me canso de dizer a você que outra oportunidade, vocês vão ter saudades de mim. Sim. Porque para coincidir uma formação mediúnica que eu possa vir com tanta facilidade, com essa facilidade que vocês perguntam, eu respondo, eu faço contos, com essa facilidade vai ser muito difícil. Eu não vejo, passando essa situação da permanência deste médium aqui nesse mundo, outra eu não sei se terão, não. Com essa facilidade, não. Que é uma facilidade que vocês ainda não mediram. É muito fácil, né? Vocês ainda não conseguiram mensurar isto aí. Como é que pode um espírito, incorporar, como eu estou aqui agora, estou totalmente incorporado, falar, me expressar, gesticular, abrir os olhos e conseguir enxergar o que você está certo que faço uma ressalva, eu não enxergo com os olhos. Eu sei do seu pensamento e como eu sei o rumo do seu pensamento, eu ponho os olhos do médium em você, mas para que não fique ridículo, não é? Eu falando com você e com os olhos fechados, não é? Então tudo isso nós fazemos aqui do meu lado. Mas nós não vamos estar abandonados, né, pai? Em momento algum. Depende da Alessandra. No caso, por exemplo, da casa, nós somos dependentes da casa para nos tornarmos pessoas melhores. Não, você não é dependente. Você tem a casa para o seu exercício, como instrumento de evolução. Mas eu falo ser dependente no sentido, por exemplo, eu preciso ouvir você para eu ser uma pessoa melhor porque eu não acho outra forma. Não. Se você tivesse realmente interessado
mesmo, você ia buscar isso dentro da literatura espírita, que é vasta. Sim, pai. Da literatura umbandista, que é vasta. Mas não é? Com essa busca, o jeito mais simples no caso de tirar essas dificuldades é através do Senhor. Ah, com certeza. Então, isso torna eu ter uma relação ainda de dependência com o Senhor. Não. Eu não sou professor. Você não tem dependência, não. Eu já falei, volto a repetir. Vocês não têm que ficar dependente de mediunidade de ninguém. Você não sabe quanto tempo tem essa mediunidade. Para você dispor, como vocês dispõem. Você entende o que eu digo? Então, pai, é aí que eu quero chegar. Eu ainda não consigo fazer a caridade em si, porque eu ainda tenho os meus recalques, tenho ainda minha intolerância, minha rigidez. Eu não sou flexível a certas coisas. E isso eu preciso melhorar. Claro. E no caso, para eu chegar a essa caridade, eu ainda preciso ouvir o Senhor. Não, você não precisa me ouvir. Eu venho aqui por uma concessão especial que Deus faz para vocês, para esta casa, que termina naquele portão. Então, como eu disse já a vocês, que vocês são escolhidos, não fui eu que os escolhi, foi alguém superior a mim que escolheu vocês, para que você pudesse chegar mais perto de uma coisa que se chama felicidade. E o seu espírito está esperando isso aí, ser feliz. Então, pai, desculpa estar martelando nessa tecla. Eu quero poder chegar aqui e ajoelhar apenas para agradecer. Eu não faço isso ainda. Não faço. E eu quero saber como que eu posso chegar nisso. Pedindo ao Pai. Pede a Deus. Isso vai ter sofrimento, mas vai aprender. Você vai chegar aqui humilde, porque a humildade é a primeira qualidade do espírito em evolução. Se você quer evoluir, você tem que primeiro ter humildade. Se não tiver humildade, não adianta. Entendeu, meu filho? Mas vocês têm ajuda, muita ajuda. Ajuda em todos os sentidos. Demais, né? Nossa, como tem. Nossa. Então, o que eu quero dizer a vocês é que essa ajuda toda que vocês têm, vocês devem agradecer a Deus por esta oportunidade. É aquela história do trem. Lembra do trem? O trem está passando, ele vem devagarzinho, dá para todo mundo, até o paraplégico dá para subir. O paraplégico. Dá. Então, se ele vem devagarzinho, mas ele vem fazendo um estardalhaço, ele vem batendo o sino, dizendo assim, Alessandra, ô Alessandra, vamos, e um pessoal assim, da população do trem, são todos irmãos que amam você. Vem, Alessandra, vem, dá aqui a mão, dá aqui a mão. Entendeu? Mas outros valores te impedem de subir no trem. Ainda tem muitos irmãos que vão lá, olha, não, mas ainda dá, porque o trem é comprido. É comprido. E ele está andando. E a plataforma dá igualzinho, ele passa nivelado com o trem, passa nivelado com a plataforma. Então você não tem problema, pode entrar. Se você entrar, tá lá, letras garrafais, no começo, na máquina que vem puxando, está escrito felicidade. Você vai indo para a felicidade, onde você tem paz, tem tudo. Você não quer subir, você fica recalcitando aí, será que eu vou, será que eu não vou? Então, eu não quero dizer a vocês, mas muita coisa eu não falo. E a pessoa que teve a chance de subir nesse trem
e deixou essa oportunidade passar. Passa outro trem? Não, não vai passar. É esse ou Perdeu, pai. umbral. Um abraço. O próximo é o do umbral. O estágio que você está. Ah, mas o que o senhor faz para... Eu não preciso fazer? A casa oferece uma condição primorosa em todos os sentidos. Ainda agora vai ter mais 1, 2, 3, 4. Vai aparecer mais 4 atividades. Tem até em excesso, né, pai? Falta gente. Falta voluntário. Tudo mais. Mas isso será cobrado também, né, pai? O que você acha? E muito, né? O que você acha? Eu acho que muito. Aí Tamanho você da vem aqui e oportunidade, diz assim, olha, Não tive a oportunidade. apareceu uma dor aqui que eu não sei como é que eu faço com essa dor. Entendeu? Começa assim. Ó, não sei, eu tô com uma dor na coluna, não consigo andar, não consigo fazer. Aí vamos olhar. Não tira essa dor dela. Não faça isso. Você vai tirar a chance dela aprender. Não faça isso. O Zé já vai direto, né? Não, tirar, tá. Não faça isso. Porque senão você vai ser responsável, José. Você vai ser responsável. Amanhã, quando ela estiver aqui, ela vai falar, bom, eu não aprendi porque o Zé foi lá e pá, tirou. Deixa ela caçador. Não aumente, mas também não diminua. Vou até falar mais uma coisa para você. É que eu não posso estar falando, né? Mas existe muita coisa aqui que vocês não veem. Por exemplo, como você chama? Como? Humberto. Humberto. Você já ouviu falar que existe, por exemplo, uma verruga? Como é que ela sai do seu corpo? Ela sai por um processo de queima, ou a frio ou a quente, de queima, ou... Energia magnética. Não, sim, através de um benzimento, não é? Muito bem. Por que o câncer não sai do mesmo processo? Por quê? É tão simples. Vai demorar, então. Bem, mas o que eu quero dizer a vocês é isso tudo que eu disse, mas tem muita coisa para dizer a vocês. Mas tudo que já foi dito, se vocês conseguirem cumprir um pouquinho de tudo que eu já disse, olha, você vai diminuir a sua estadia aqui neste mundo. Não tenha dúvida. Porque você ocupa um espaço aqui, você ocupa o amor primário daqueles que amam você, você ocupa uma série de fatores para você estar aqui. Ora, se você não precisa disso aqui, o que você está fazendo aqui? Concordam? Agora, eu lhe digo, em verdade eu te digo, vocês não sabem, vocês não sentem uma sensação confortável. Muito difícil. Nossa, muito difícil. Vocês acham que o conforto está aludido ao corpo? Não está. Conforto é espiritual. O corpo recebe o conforto, esse conforto material aí. Mas o espiritual não tem o que paz.
Você já me viu triste? Você já me viu preocupado? Pode vir para o meu mundo. Pode fechar os olhos e vir. Quando eu senti um pouquinho só, assim, não tem nada que no mundo seja parecido. É, porque você, a princípio, você não suporta a evolução assim, não é? Tem que ser algo assim bem sutil. Senão você começa a chorar de alegria e não sabe de onde vem. E pensa que é de tristeza, né? Então, porque o choro é uma representação do que é ruim. Não, não é. O choro é representação, muitas vezes, de valores que não existem aqui. São sensações emocionais causadas pelo bem-estar. É só chegar perto. Não é? Então, nós aqui tivemos numa escola aprendendo a como chegar aí. De uma forma inteligível, de uma forma que você seja neutra. Não pode ter tendências. Então, chegamos aí, até onde nós estamos, não é? Agora, se quiser que você, porque eu não posso, porque se eu der essa sensação muito para você, você não vai querer ficar aqui. Você larga filho, larga marido, larga a sua casa, larga tudo. E mais alguma coisa. Então eu não posso incentivar isso. Entendeu? Então tudo isso aprendemos antes de vir aqui. Que sabemos dos sentimentos de vocês, da forma pela qual você interpreta e sabemos dos defeitos. Porque o egoísta se você... Nossa, então você acha, preste atenção. O médium já sentiu tudo isso e sabe e conhece, não é? Só que não fala, porque é muito moleque, não é isso? Mas sabe, conhece muito. Mas não podemos fazer isso com ele. Porque se fizer, ele cai fora daqui. Tem missão ainda, né? Ele cai fora. Mas assim, e é um homem feliz aqui no mundo de vocês. E a torcida aqui é muito forte. Se não é o pai Giramundo, não estava aqui. Para vocês terem uma ideia assim muito bruta, não é? Você tem uma cidade muito grande por aqui? São Paulo. Isso. Aí. Mais ou menos esta quantidade é que acompanha o José quando vem aqui. Agora, você já imaginou esta quantidade de pensamentos de amor querendo alguma coisa? Então precisa que tenha alguém que saiba manusear tudo isso, não? É o dono do terreno. Fora os parentes, né, que desencarnaram e que tem saudade, querem ele para lá. Entendeu? Fora isso. Então, tudo isso é Deus que valoriza vocês em ter o Ditinho aqui. Porque assim que isto acontecer, o Ditinho não vai ter condição de vir aqui. Mas vai ficar dentro da sua cabecinha. Isso com certeza. Então, essas coisas todas tem que ser de uma forma de agradecimento a Deus, para que você esteja
bem com você e fala, oh meu Deus, eu estou muito satisfeito com a minha vida, com a minha saúde, com a minha condição dentro do contexto em que vivo. Isto é uma forma que você tem que fazer. Não é? Isto é obrigação fazer, viu? Isso é obrigação. Chegar ali no convite e falar, oh meu Deus, estou muito feliz, muito satisfeito, porque todas essas coisas que vocês chamam de infelicidade, não é infelicidade. Isso aí são mazelas de momento, coisas mesmo, essas coisas dignificantes que decepam de uma hora para outra, isso não acontece com vocês. Já reparou isso? Então, isto merece agradecimento a Deus. Fala, meu Jesus, como eu estou agradecido, não é? Tem tanta coisa bonita que Deus esteja convosco. Que se eu for ficar aqui falando, é tanta coisa que, meu Deus. Olha, por exemplo, os seus olhos não enxergam, eu sei. Vocês aqui veem as imagens, veem as velas, veem a luz, veem as flores, nada mais. Nada mais. Eu não posso dizer nomes conhecidos, de grandes expressões espirituais, conhecidíssimas, não posso dizer que estão aí. Tudo isso vocês perdem. Que são irmãos que de alguma sorte vieram aqui para ajudá-los, ver o que, como é que não é, como é que está o seu corpo, como é que está a sua vida, como é que está a sua intolerância com o seu marido, tudo isso estão sabendo, sabe tudo. Então vocês, por uma questão de eu acho que é digno você chegar a Deus e dizer, olha, o Senhor me abençoou com tudo isso, com a vida que eu tenho. Porque se Ele não quiser, nada é obstáculo. Não ponha isso na sua cabeça. Hoje você ainda tem essa prerrogativa de dizer, olha, eu não vou não, eu vou ao cinema. Hoje você ainda tem essa prerrogativa, apesar do preço que você vai ter que sustentar isso amanhã, mas você entra como assim, eu não sabia, não é? Mas não te esqueça disso, porque amanhã vai ter quem falar assim, como é que você chama? Mara. Mara, mas não é bem isso que você está dizendo, porque veja, você estava lá numa casa, tinha um negrinho lá que ia lá, que falava sobre isso. Quer escutar esse negrinho? Olha, põe a gravação lá, passa a gravação, você escuta o negrinho falar, olha, ele está falando sobre isso, olha. Tá? Mas eu naquele tempo, os meus valores estavam cedidos à parte material, mas estava porque você não os educou. Educasse, fosse buscar o hábito, porque são forças que vocês têm, não é não? Então, mas eu queria tanto, meu sonho era isso, aquilo. Mas o seu sonho, todo sonho é realizável. Depende de você. Agora, merece o sonho? Merece? Se merecer, isso é simples. Isso é mais simples que a coisa mais simples que vocês têm aí. É tão simples. É mexer com o corpo humano, que é uma coisa tão simples. Bom, eu sei que aqui é difícil.